Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Bom estarmos juntos, mais uma vez, para aprender um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu me encontro aqui com bastante temor e bastante tremor, porque a responsabilidade, o compromisso para falar da palavra de Deus, ela é muito grande. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus que se compromete a fazer isso, a levar a mensagem de Deus, ele tem que ter noção da responsabilidade que ele tem. E essa semana eu passei orando e pedindo a Deus que Ele unja a minha boca para transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração para falar para vocês. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não entendemos o que acontece no momento de culto. Nós não entendemos que nesse momento a atmosfera desse lugar, ela é mudada. O ar que nós respiramos nesse momento é um ar diferente, porque é o fôlego do Espírito Santo que se encontra nesse lugar. E Deus me mostrou que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos aqui, a gente vem para a igreja, escutamos os louvores, ouvimos a palavra e voltamos para casa do mesmo jeito. Mas nessa manhã, Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa situação. Porque não adianta nós ficarmos patinando no mesmo lugar, imaginando que estamos seguindo a Cristo, imaginando que estamos buscando a Deus, e no momento nós estamos apenas fazendo algo rotineiro. E falar sobre o amor de Deus é algo muito forte, é algo muito tremendo. Para vocês terem uma ideia, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, você sabe o que é o amor de Deus? Você entende o que é o amor de Deus? Ou você já sentiu o amor de Deus? Porque quando nós falamos em amor de uma forma geral, nós temos aquela visão do amor, do esposo para com a esposa, da esposa para com o seu marido, do pai para com o filho. Mas o amor de Deus, nós conseguimos entender o que é isso? Porque se você está aqui nessa noite, nessa manhã, ao costume, nessa manhã, e você está desligado, você não está procurando conhecer isso, você vai voltar para casa do mesmo jeito. Você vai vir no próximo culto, no próximo, e não vai ter uma mudança de vida, não vai ter um crescimento na sua vida. E Jesus, sabendo disso, Ele traz um exemplo, e Ele mostra um dos princípios fundamentais para os seus discípulos. E Ele fala lá em João 15, 12 e 13, e Ele diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por que Jesus fala isso? Ele estava preparando os seus discípulos. Jesus vem, Ele cumpre o seu ministério, Ele escolhe os seus discípulos, mas Ele sabia que aqueles discípulos, eles iam enfrentar um mundo hostil,
um mundo de perseguições, um mundo de batalha, um mundo de afronta, um mundo onde todos iam caluniar. E ele, sabendo disso, ele procura preparar os seus discípulos. E ele fala: olha, eu sei que vão vir muitas lutas, vão vir muitas perseguições na vida de vocês, mas se vocês permanecerem unidos, amando uns aos outros, nada vai conseguir abalar a igreja, nada vai desanimar o povo de Deus, nada vai deixar vocês em dúvida, se vocês amarem uns aos outros, se vocês permanecer nesse amor, assim como eu vos amei, ame uns aos outros, entenda uns aos outros. E aí eu pergunto para vocês, a igreja fez isso? A igreja praticou isso? A igreja buscou isso? Nós vamos entender logo aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, que diz: irmão, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei a beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis receber, porque ainda sois carnais. A carta aos Coríntios foi escrita aproximadamente no ano 55 a 56 depois de Cristo. Se nós considerarmos aí o ministério de Jesus, sua vida, temos aí 33 anos, fica 20 anos à frente. Paulo já vai se deparar com uma situação onde a igreja estava numa luta, onde alguns falavam: olha, eu sou de Paulo, o outro falava: eu sou de Apolo, o outro falava: eu sou de Cefas. A igreja, pouco tempo depois, não conseguiu guardar esse amor. Hoje, nós queremos entrar na igreja e receber o melhor de Deus, nós queremos receber o sobrenatural de Deus, nós queremos receber o milagre de Deus, mas nós não estamos preparados nem para o básico, que é o leite, que é o alimento fundamental ali para a criança que está amamentando. Nós não estamos preparados nem para isso, mas nós queremos entrar na igreja e já receber alimento sólido, receber o melhor de Deus, receber o sobrenatural. E nós estamos preparados para isso, onde nós não conseguimos nem guardar o principal fundamento que Jesus colocou, que é amar o próximo, que é amar como nós mesmos. E aí nós queremos receber a bênção, nós queremos sair daqui com a bênção nas mãos. Eu queria ter vindo aqui falar coisas sublimes para vocês, palavras que vocês iam sair daqui flutuando, que vocês estivessem rindo, descontraído, mas essa igreja ama muito a vida de vocês, e nós não queremos isso. Nós queremos que você saia fundamentado na palavra de Deus. E é essa palavra, uma palavra tão pequena, mas 20 e poucos anos depois, a igreja não estava conseguindo cumprir. A igreja não estava conseguindo guardar esse mandamento. Seu amor deveria ser de tal natureza, que eles estariam prontos a morrer um pelos outros. Jesus fala: olha, vocês têm que amar uns aos outros. E esse amor, ele é incondicional. Quando nós olhamos para quem está do nosso lado, o que nós estamos dispostos a oferecer? O que nós estamos dispostos a dar?
Nós estamos dispostos a caminhar com essa pessoa? Nós estamos dispostos a amar essas pessoas? Porque Jesus fala: olha, siga-me, faça a minha vontade. E a minha vontade é que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Esse é um dos fundamentos de Deus. E Paulo vai combater e fala: olha, por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Hoje nós se deparamos com tantas questões. Essa igreja é certa, a outra é errada, aquela é mais certa, aquela é mais errada. Um é calvinista, outro é arminianista, um é assim, o outro é assado. Eles morreram por amor de vós. Eles se entregaram por amor às nossas vidas. Paulo vem falando isso. Quem morreu por você? Quem entregou a vida por amor às nossas vidas? Irmãos, isso é muito forte. Se nós ficarmos cada dia cocheando entre dois pensamentos, quem vai te defender no dia do juízo final? Será que a igreja B ou a igreja A que vai falar: não, esse aqui foi fiel à minha igreja, não, esse aqui era do calvinista, esse era arminianista, esse era, seguia o teólogo tal, seguia, o fulano de tal nas redes sociais. Será que foi ele que morreu por amor às nossas vidas? Qual foi o único homem que se entregou por amor a nós? Não adianta todos os dias o ser humano ficar pensando qual é o melhor caminho, quem está falando a verdade, quem está pregando verdadeiramente, se a gente não buscar a palavra de Deus verdadeiramente. Por isso que o cristianismo é ação, é movimento, é caminhar, é batalha, é luta, mas a peleja, ela vem para a vitória, ela vem para a conquista. E Paulo vai fazer esse questionamento lá atrás. Imagina Paulo hoje, vendo as condições da igreja de forma universal. O que Paulo ia falar para nós? Será que Cristo foi dividido em tantas partes assim? Será que a palavra ela está tão diversificada ou não é tão assim? Não é triunfalista, não é emocionalista, não é sensacionalista? Irmãos, enquanto você está pensando dessa forma, o diabo está levando a sua vida para o inferno. Pense só isso. Enquanto você está em dúvida, para qual caminho você está seguindo? Cristo é isso. Ameis uns aos outros. Se você amar um ao outro, você não vai querer o mal para ele, porque você o ama. Você não vai buscar nada de ruim, porque você o ama. Os que estão prontos a fazer isso, não brigam entre si. Veja que o primeiro ponto é estar pronto. Fala: Jussi, eu estou pronto. Eu quero seguir essa palavra. Porque não existe vários caminhos, só existe um caminho. E eu vou falar daqui a pouco qual é. A partir do momento que você decide, aí você fala: eu não vou ir na frente porque eu vou me expor. O cristianismo é exposição. O cristianismo é você se colocar na frente de batalha. O cristianismo é você se colocar no fronte. Não é você ficar escondido para nada te acontecer. É você vestir as armaduras de Cristo e ir para a batalha.
E aí você vai ter vitória. E aí você vai ter conquista. Aí você vai ver os resultados da sua caminhada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 diz: sejam completamente unidos. Aí é o segredo. Em um só pensamento, em uma só intenção. Veja que quando um comandante ele está conduzindo uma tropa, todos estão sobre a ordem daquele que está à frente. E ele comanda e o pelotão vai. Ele dá a ordem e o pelotão obedece. Hoje na igreja de Cristo, o que a gente vê? Não, esse aí não está falando certo não, o que está falando é o outro. Não, mas esse não está muito de acordo com os princípios daqui não. Então, quem nós vamos seguir? Vamos seguir a Cristo. O que a palavra de Deus diz, é isso que nós vamos seguir. Por isso que a Monte Hebron tem esse compromisso em trazer a verdade. No original, é isso que nos importa. Porque naquele dia, quem vai nos defender é Jesus. É o Espírito Santo que intercede por nós. Por isso, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, onde você já buscou na sua inteligência, já buscou na sua sabedoria, já buscou na sua força, e você não acha saída, é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá força. É Ele que nos direciona. Então os discípulos de Cristo são chamados a esse tipo de devoção. Veja, primeira coisa que você tem que ter ciência é do seu chamado. Todos nós temos um chamado. Cristo nos chama. E esse chamado é para uma vida de propósito. É para uma caminhada na presença de Jesus. E quando nós entendemos que Ele é amor, nós fazemos a diferença nesse mundo. Porque o que o mundo prega é: pague na mesma moeda. Se alguém fez o mal para você, faça o mal para ele. Devolva em dobro. Mas o cristianismo, o amor de Deus, ele vem mostrando que mesmo aqueles inimigos, nós temos que orar por ele. Isso nos capacita, nos dá força, porque nós começamos a entender o sobrenatural de Deus. Mas nesse chamado, uns dão a vida no sentido literal, outros passam a vida inteira a serviço, ou em serviço, incansável, pelo povo de Deus. Veja que é um movimento, é uma ação que nós tomamos. Paulo diz: o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Porque Paulo, ele consegue entender o seu chamado, ele consegue entender qual era a missão dele naquele momento, qual era a missão dele naquelas cidades onde ele passava evangelizando. E uns são chamados para louvar, outros para pregar, e assim sucessivamente. Então, quando nós entendemos o nosso chamado, nós começamos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós começamos a entender qual é a missão que Jesus nos deu nessa vida, nessa cidade, nessa região. Nós começamos a caminhar em uma vida de propósito. Você não nasceu simplesmente para estudar, trabalhar, conquistar bens e depois morrer. Você nasceu porque Deus tem algo diferente para concretizar através da sua vida. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, mas você precisa entender
quando você entra neste lugar, o sobrenatural acontece. O amor de Deus transborda neste lugar. Mas Ele não é invasor, Ele não é destruidor, Ele não vai chegar e arrombar a porta do seu coração e falar: eu vim porque eu quero habitar no seu coração, e mesmo que você não queira, eu vou entrar. Não. Ele vai esperar você abrir. E quando Ele entrar, Ele vai fazer morada. Então todo aquele sentimento de vingança, todo aquele espírito vingativo, toda aquela amargura, toda aquela tristeza, tudo aquilo vai embora, porque nesse momento você é uma nova criatura. E as coisas do mundo já não habitam em você, mas o Espírito Santo de Deus transborda na sua vida. E aí você é nova criatura. Porque o amor de Deus está no seu coração. O Senhor Jesus é o exemplo. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Quando surgir alguma dúvida no seu coração, veja o exemplo de Jesus. Veja o que Jesus fez em cada situação. No momento de traição, no momento de negação, no momento onde todos deixaram Ele. O que Jesus fez? E aí você se pergunta: e aí, o que eu vou fazer nesse momento? Nessa luta? Onde estão falando mal de mim, onde estão me caluniando, onde estão querendo se vingar da minha pessoa, o que eu vou fazer? O que Jesus faria? O que Jesus faria nesse momento? Esse é o princípio da história. Paul Walsh diz: nascemos totalmente depravados, odiando a Deus. Pesado, né? Mas veja, quanto tempo que nós paramos para louvar a Deus. Pegue aí sua semana, faça uma reflexão. E quanto tempo que nós paramos para louvar a Deus, para nos aproximar de Deus, para ter comunhão com Deus. E aí de repente nós queremos o melhor de Deus, mas nós nem queremos conhecer, ou simplesmente falamos que conhecemos, mas não entendemos nada sobre Ele. Palavras que nós precisamos refletir, palavras que nós precisamos, buscar um conserto. João 14, 15 a 27 diz: indicamos que somos seus filhos fazendo tudo, amigos, quando fazemos tudo o que Ele nos manda. Você quer ser amigo de Deus? Então busque fazer a vontade de Deus. Eu estou falando aqui do amor. Mas e as outras questões? De repente nós falamos que somos amigos de Deus, mas nem entendemos o que Ele quer. Ou entendemos porque a gente viu em uma frase de camiseta, ou porque é um louvor que todo domingo canta aqui na igreja, mas e a palavra? Será que nós entendemos todo o contexto, todo o capítulo, ou é simplesmente aquela frase da camiseta? Simplesmente é uma placa lá que você viu, estava no trânsito e viu no caminhão. Precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas, se nós queremos ser amigos dEle. Também em Mateus 7,14 diz: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Muitos falam, sempre a gente ouviu sobre a porta, mas eu quero aprofundar mais um pouquinho nesse versículo que diz também que apertado é o caminho. Imagine todos nós, nesse momento a gente está para entrar à igreja, e nós queremos entrar no mesmo momento, e aí todo mundo chega na porta, e aí fica apertado para passar na porta, só que aí todo mundo entra. Chegou aqui dentro, é espaçoso. A palavra de Deus não diz dessa forma. Está escrito aqui: a porta é estreita
E o caminho também é estreito. Sabe o que isso significa? Que nós vamos entrar pela porta e no decorrer da caminhada também vai ser apertado, também vai ser difícil. Na nossa vida nós queremos o quê? Uma vida de conforto, aconchegante, confortável, mas vai ser uma vida na mesmice. Se nós queremos ter a salvação, se nós queremos ter o melhor de Deus nessa vida, nós temos que entender essa caminhada. Nós vamos entrar pela porta estreita, nós temos ciência que o caminho também é apertado, mas no final é vitória. No final, as bênçãos de Deus estará sobre as nossas vidas. E Ele nos capacita, tá? Interessante isso. Ele nos capacita, você não vai estar só nesse caminho, porque o amor dEle vai estar no seu coração. E com esse amor, você vai ter força para combater qualquer cilada do inimigo, qualquer luta que apareça. Mas é interessante a gente pensar que a questão não é o quanto, né, você já pecou. A questão é que você nunca fez nada além de pecar. Como diz no original, a gente não faz nada a não ser errar o alvo. Nós procuramos, a gente vai na igreja, busca ali, mas e depois, na semana, no dia a dia? Aqui é muito fácil a gente louvar, aqui é muito fácil a gente, né, falar de Jesus, e lá fora, na hora da batalha, na hora da peleja, qual vai ser o nosso posicionamento? Nós vamos continuar nesse caminho? Ou nós vamos deixar, né, se levar pela maré? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Assim diz a palavra do Senhor. Como podemos falar que odiamos o pecado se temos prazer em cometê-lo? Você odeia o pecado? Você abomina o pecado? Mas por que a gente gosta tanto de cometer? Se a gente não gostasse, a gente não faria. Não é verdade? Por quê? Será que a gente, nesse momento, a gente se esquece do amor de Deus? Lá em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma expressão que a gente não consegue mensurar, mas Ele nos amou. Mesmo olhando para o mundo e vendo uma sociedade totalmente, como Porsche diz, totalmente depravada, totalmente fora dos caminhos de Deus, Ele ama o mundo, e envia o seu Filho, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Esse é o amor de Deus, que eu e você podemos praticar, que você pode sentir Ele, que você pode buscar Ele, e assim transmitir essa mensagem. A diferença entre servos e amigo: servo simplesmente faz o serviço que lhe é designado, mas os amigos têm a nossa confiança. Veja que o amigo é diferente. Quando você tem um amigo, né, você conta para ele os seus segredos, você faz confissões, ele está próximo de você. O servo não é assim. O servo apenas faz, o servo apenas obedece. E Jesus chama os discípulos de amigos. E tem outro também, né, que é escravo, que é o diabo, né? O diabo escraviza. Enquanto Jesus chama de amigo, o diabo chama de cavalo. Né? Já viu lá, né? Quando, não sei se você ouviu falar, mas quando vai em alguns determinados lugares,
né? Falar, esse aí é meu aparelho, esse aí é meu cavalo. E é impressionante que as pessoas vêm na igreja e depois vai no centro. Não sei o que ela está buscando, ou qual é a dúvida que está na sua cabeça. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que só existe dois caminhos: o caminho para perto de Deus e o caminho para longe de Deus. Aí o diabo vê que isso aí está muito claro, e se ele falar dessa forma, todo mundo vai para Deus. Aí ele fica colocando dúvida na sua cabeça. Não, isso aí que esse pregador está falando é sensacionalismo. Não, isso aí é triunfalista. Não, isso aí é emocionalista. Ah, então não vou nessa igreja. Ah, também nessa não vou. Aí, resumindo a história, você não vai em igreja nenhuma. Você não segue a Jesus, porque a sua cabeça está cheia de dúvida. E o diabo está rindo. Ah, isso aí eu estou levando. Esse aí está caminhando. Ó, isso aí está chegando perto. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos aceitar Jesus. Vamos buscar Cristo. Vamos parar de dúvida. Jesus te chama, não para ser escravo, não para ser servo, mas para ser amigo. Amigos de Cristo. Aos amigos revelamos nossos planos. Informações confidenciais são compartilhadas com eles. Agora o Senhor estava revelando-lhes as coisas que ele ouvira do Pai. O que era? Olha, né? Eles lhes estavam contando, né, a respeito da própria partida, da chegada do Espírito Santo, da sua segunda vinda e da responsabilidade deles para com Ele, ou seja, para com Cristo nesse meio tempo. Veja, Jesus nos revela toda a trajetória, tudo que aconteceu. Aqui ainda não tinha, né, acontecido tudo isso, mas ia acontecer. Hoje nós entendemos que aconteceu, mas a gente olha para Apocalipse e a gente olha que muitas coisas ainda estão por vir. Qual é o segredo disso? Qual é o nosso compromisso, né, deles, dos discípulos, né, para com Ele? Qual é o nosso compromisso hoje para com Cristo, até que todas as coisas se cumpram? Qual é o seu compromisso? 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 Porque assim como se cumpriu no passado, está se cumprindo hoje e vai se cumprir e se cumprirá. Você vai se posicionar ou vai ficar na dúvida? Você vai ficar cocheando entre dois pensamentos ou vai tomar um posicionamento? Na hora de vir aqui à frente, você vai ficar preocupado em se expor ou você vai ficar preocupado em Jesus te conhecer? Qual é a sua preocupação master, né? Qual é a sua preocupação total? É ser salvo? Ou que essas dúvidas têm algum fundamento? Algo para a gente pensar, raciocinar. Lá em 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 21, diz: pois Deus na sua sabedoria, preste bastante atenção, pois Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. Deus não permitiu que o homem conhecesse a Ele pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, porque senão muitos, né, teriam esse conhecimento. Mas essa palavra que talvez para você aí deve estar soando de forma, né, tão persuasiva, Deus tem revelado. E é através dessa simplicidade que o Evangelho está sendo pregado.
E nós precisamos ter ciência disso, que não é pela nossa sabedoria, mas é pela uma vida de oração, joelho no chão. É assim que nós vamos conhecer a Cristo. É assim que essa loucura, vai se tornar um parâmetro para que eu e você caminhe mais e mais na presença do Senhor. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Onde nós vamos preferir andar? No natural ou no espiritual? Essa é a grande questão. No natural nós vamos entender tudo aquilo que está à nossa frente, tudo aquilo que nós conseguimos mensurar, apalpar, medir. Mas o espiritual é só através da intimidade com Deus, da intimidade com Cristo. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A coisa mais importante na face da terra é conhecer a Jesus Cristo? Aí você pense, sim ou não, e responda para você mesmo. Jussi, eu vou ficar com sim. E de repente fala, não, a coisa mais importante nessa terra não é conhecer a Jesus Cristo. O que você responderia? Sim ou não? A resposta é não. Sabe por quê? A coisa mais importante na face da terra é que Jesus Cristo te conheça. Exemplo. Não adianta você chegar lá em Brasília e falar assim, eu vou lá no Palácio do Planalto e falar, eu quero falar com o presidente porque eu conheço ele. E de repente ele vai falar assim, não, eu não conheço o Jussier. Aí você chega lá na Casa Branca e fala assim, eu quero falar com o presidente porque eu conheço ele. Fala, não, eu não conheço o Jussier, nunca nem ouvi falar. Mais importante é Jesus Cristo te conhecer. E o que você está fazendo para conhecer a Jesus Cristo? Quando nós queremos ser amigo de alguém, nós procuramos um meio de se aproximar. Não é verdade? Oi, Sara, tudo bem? Como é que você está? Eu sou Jussier e tal. E aí você vai se aproximando. Onde você mora? E você vai trocando aquele papo, aquela conversa. E a pessoa começa a te conhecer. Fora isso, não tem intimidade. Você pode até ouvir o nome, mas será que ele te conhece? Então curve sua cabeça. Quero orar com você nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te engrandecemos, Deus, pela tua infinita bondade. Que o teu amor, ó Deus, esteja no coração de cada um. Eu te louvo, Senhor Deus, por essa palavra. Peço, Senhor Deus, que tudo que foi dito, Senhor Deus, da minha carne, seja lançado por terra, Pai. Mas tudo aquilo, ó Deus, que foi dito, Senhor Deus, segundo a tua palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração, para que assim, ó Deus, nós possamos a cada dia entender e buscar o teu amor. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém e graças a Deus.